Amanhã o Cruzeiro joga fora de casa, o Piquitito vai contar a história do jogo pra gente, vai contar com o Emerson Pansieri nas reportagens, direto de Salvador. Vamos trazer os detalhes deste Bahia e Cruzeiro, duelo direto, por vaga direta na Libertadores do ano que vem. Emerson Pansieri, Cruzeiro contra o Bahia. O que a gente pode esperar? Cruzeiro pode reassumir a vice-liderança da Série A nessa segunda-feira, não é isso? Boa tarde, um abraço. Boa tarde, Pedro Abílio. Um abraço para você, também pro Alê, todo mundo que acompanha o Bastidores da Itatiaia. O Cruzeiro que vai enfrentar o Bahia amanhã com essa vontade e essa perspectiva de retomar a segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está a 2 pontos do Palmeiras e pode encostar novamente lá no Flamengo. O Flamengo tem 47 pontos, inclusive vai dar aquela secada hoje no Flamengo com o Juventude. É o trabalho também de dar essa olhada no adversário para ver esse resultado que vai ser o jogo no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Faz parte, né? Dar uma secadinha lá no Flamengo. Olha só, o Cruzeiro que tem essa missão de treinar hoje à tarde e seguir viagem para Salvador à noite. Mas vamos trazer aqui no Bastidores uma palavra importante do técnico Leonardo Jardim. Ele destacando todo esse trabalho que vem sendo construído na Toca da Raposa, com a comissão técnica tendo uma parcela importante, mas dividindo esse bolo maior para os jogadores. Vamos acompanhar então essas palavras do técnico Leonardo Jardim. Todo o grupo de trabalho tem a sua importância nas diferentes áreas. Eu, como técnico, eu acredito que existem técnicas e eu tenho essa possibilidade de trazer um staff com muita gente. Para quê? Se eu pedisse ao padrinho que era para trazer 5 ou 6 pessoas comigo, ele ia aceitar. E eu desde o início disse, vou trazer um staff só de 3 pessoas e depois vamos avaliar o que é que temos na TOC, o que é que temos. E eu encontrei muitos bons profissionais. Alguns que não se enquadravam saíram, mas os que se enquadraram a gente rentabilizou-os e eles hoje estão a desenvolver um grande trabalho a todos os níveis. Por isso isto é sempre uma vitória do todo. Esse então, o técnico Leonardo Jardim, que também disse que agora é hora de pensar no Campeonato Brasileiro e deixar para pensar na Copa do Brasil apenas lá em dezembro, quando vai ter a retomada da fase semifinal, o Cruzeiro que vai enfrentar o Corinthians. Eu enxergo que esta competição é importante como o campeonato. Nós nunca fugimos dessa responsabilidade em termos destas duas competições. Com certeza que agora só vamos pensar em dezembro, com a nova organização das competições vamos pensar em dezembro. Mas eu vou-vos dizer uma coisa em relação àquilo que é o passado. Para mim o passado é uma história que é muito importante, mas para nós técnicos importante é o próximo jogo e o que vai acontecer no presente. É como hoje diziam que desde 2019 acho que não ganhávamos, mas isso fazia o passado. 2021 aqui em casa não ganhávamos, mas isso pertencia ao passado. O importante é o presente foi o que ganhamos. Como alguns tabus que também já conseguimos. Eu falo sempre aos jogadores, a era é diferente, temos que pensar, o passado não pode vir para as nossas costas, o passado já passou, a gente tem que viver o presente e é isso que eu transmito, quer quando a história é a nosso favor ou quando a história é contra nós. Palavras então do técnico Leonardo Jardim. Deixa eu trazer o recado da Visamundo, sabe por quê? Você vai viajar para os Estados Unidos? Preste atenção, o visto vai ficar mais caro, hoje custa $185. Vai passar para $435, ou seja, um aumento de $250. Preste atenção que a Visamundo pode ajudar. Mais de 25 anos no mercado. 984885501 para chegar com tranquilidade nos Estados Unidos ou talvez em outro país também. A Visamundo trabalha com vistos consulares para outros destinos. Acesse @Visamundo no Instagram. Um abraço para o meu amigo Carlos Quintão e para o Fred Quintão, sempre acompanhando o Bastidores no domingo. É o Cruzeiro, então, com o técnico Leonardo Jardim, dividindo essa responsabilidade com os atletas, falando da importância que todos têm nesse trabalho que vem sendo construído na Toca da Raposa. Afinal, né, Ale, o Jardim chega com alguns jogadores em baixa que ele conseguiu, com a escalação e com a ambientação também, recuperar o futebol, né? Jogadores que caíram de novo nas graças da torcida ou que caíram pela primeira vez, graças a isso que ele falou, esse trabalho em conjunto que tem sido feito na Toca, né, não?
É uma estrutura que deu muito certo, né? Uma estrutura muito bem cuidada, né? E com o comando do Léo Jardim, que para mim é o melhor treinador do futebol brasileiro nesse momento, né? E você tem vários jogadores que estão jogando o seu melhor futebol no Cruzeiro com o Léo Jardim. Para mim, o Fabrício Bruno e o Vidalba se encaixam nesse perfil. O Kaique ganhou uma confiança, um amadurecimento com a sequência que ele teve, né? Vale lembrar que antes ele até revezava com o Marlon, era muito questionado. Hoje não se discute o Kaique na lateral esquerda. O William também melhorou. Lucas Romero e Lucas Silva é uma dupla de volante que está jogando o fino da bola, e é impressionante como um depende do outro, né? Como um joga melhor quando o outro tá impressionante. O Matheus Pereira é outro jogador, daquele jogador ali da primeira semifinal do Mineiro contra o América, que nem foi relacionado porque não estava muito feliz, não sabia se saía, se não saía, chegou a ficar muito próximo da transferência, e depois da chegada do Léo Jardim e da permanência dele, é um cara muito mais intenso e dinâmico. O Caio Jorge nem se fala, né? Nem se cogita. Ele reinventou o Christian, né? Que não é um jogador de habilidade, de profundidade ali pelo lado direito do ataque, mas que ajuda na engrenagem, assim como o Wanderson também. O Wanderson já é atacante, né, de origem, mas faz função tática importante, é um time muito equilibrado. Então você tem vários jogadores jogando no seu melhor nível, e isso é muito importante e é fruto de um trabalho muito sério. Deixa eu aproveitar, o Pedro, a sua audiência, que é sempre consagradora, para mandar um abraço gigantesco para 2 irmãos que eu tenho na comunicação e que me passaram todas as informações do Santos. Ninguém sabe mais de Santos do que Ricardo Martins, o pequenino anão Umpa-Lumpa, o pequeno príncipe, e o Ademir Quintino, que são 2 amigões que eu tenho que a vida me deu aí da passagem que eu tive pelo Sport Interativo, e que estão sempre na nossa audiência. Manda um abraço para eles aí, os caras são fera, viu, Pedrão? Para o Ademir Quintino e para o Ricardinho, craques na cobertura do Peixe, assim como o nosso Ale Oliveira já se tornou um craque na cobertura dos times mineiros. 20 minutos faltando para as 2 horas da tarde. Você já conhece o Elos Itatiaia? É um movimento que conecta líderes a especialistas, aliás, líderes e especialistas, né, para debater os temas que transformam Minas. Aqui na Itatiaia, acompanhe conteúdo sobre agronegócio, indústria, mineração, cidades, comércio, serviços e turismo. Assuntos que impactam o estado, você e o futuro. Participe da construção de Minas. Siga no Instagram, @ElosItatiaia, e acesse itatiaia.com.br/Elos, Elos com 2 Os. 1h40, confirmando Emerson Pansieri, provável escalação desse jogo. Agora sim vamos falar do KJ. Será que o homem vai para o jogo, Pansi? Em relação ao time, Pedro Abílio, o que eu posso destacar é que o trabalho de hoje vai definir a lista de relacionados para esse confronto. Especialmente o torcedor fica preocupado, né? Será que vai ter o Caio Jorge? Será que o Caio Jorge vai atuar? O Caio Jorge ontem participou do trabalho na Toca da Raposa e com certeza é um jogador que tem essa missão de balançar a rede do adversário, de fazer os gols para o Cruzeiro. São 15 gols no total no Campeonato Brasileiro, também 5 gols na Copa do Brasil. Vive ótima fase, está iluminado, né? Faça o Caio imediatamente. Ontem treinou, hoje treinando, vai para o jogo sem problemas, né? Para atuar nesta partida na Arena Fonte Nova. O tratamento mais pesado, vamos dizer assim, tratamento que exigiu de todo mundo, né? Do departamento médico, da performance do Cruzeiro, do próprio atleta, foi especialmente para o jogo contra o Atlético, né? O tempo era realmente muito pequeno para aquela recuperação que aconteceu, mas agora o Cruzeiro fazendo a recuperação, o jogador participou do treino hoje, fazendo essa atividade também com os companheiros na Toca da Raposa para viajar. Lucas Silva está fora, suspenso com o 3º cartão amarelo. Eduardo também está fora, suspenso. Com isso, Matheus Henrique, o Mateuzinho camisa 8, tem tudo para começar esse jogo ao lado do Lucas Romero, tendo a companhia do Christian e do Matheus Pereira neste meio-campo do Cruzeiro. Vamos ver, Ian Guilherme, Cauã Moraes, também o Arroio. Se esses atletas vão compor a lista de relacionados do técnico Leonardo Jardim,
pela primeira vez, vem treinando na Toca da Raposa. Todos esses atletas, assim como o Sinisterra, são as 4 caras novas do Cruzeiro para o restante da temporada, Pedro Abílio. Estamos aqui aguardando, então, essa lista dos relacionados da equipe cruzeirense. Olha, mais cedo a Itatiaia transmitiu com Hugo Sérgio, direto da Neoquímica Arena em São Paulo. Corinthians campeão brasileiro pela 7ª vez. As brabas do Timão conquistaram o título. Mas olha, dificilmente chega um time de fora, né, do eixo Rio e São Paulo tão próximo, principalmente dos times paulistas, né, que vão emendando boas fases, especial a fase desse Corinthians, né, que já vive anos e anos de planejamento certeiro no futebol feminino. 1-0, depois o 2-2 aqui no Independência na partida de ida. Mas o Rubem Júnior traz pra gente toda a repercussão. Afinal de contas, o Cruzeiro, além de chegar pela primeira vez à decisão e chegar perto de levar a decisão para os pênaltis, por exemplo, hoje durante o jogo, vai disputar Libertadores pela primeira vez no ano que vem. Rubem, as informações direto da Neoquímica Arena na repercussão da final do Campeonato Brasileiro. Boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Abílio, Ale Oliveira, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia. Voltamos do vestiário do Cruzeiro aqui diretamente da Arena Corinthians, onde o Cruzeiro acabou sendo derrotado por 1-0 para a equipe paulista, depois, né, de um empate 2-2 em casa na semana passada e ficando com o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro que fez uma campanha espetacular na liderança do grupo, né, na primeira fase, com 36 pontos, teve apenas uma derrota, que foi justamente para esse Corinthians. O Cruzeiro que, num retrospecto contra a equipe paulista, agora tem apenas uma vitória, né, que foi no ano passado, 7-2 pelo Campeonato Brasileiro. Teve o Corinthians 10 vitórias com a de hoje e 2 empates, uma pedra no sapato, mas o Corinthians que faz já um trabalho, né, de longo prazo com o feminino. Conosco, vamos trazer o Pedro Lourenço aqui na Itatiaia, Pedro, para falar sobre a campanha, né? Vale o vice-campeonato por todo o planejamento que o Cruzeiro fez para colher os frutos que está colhendo, hein, Pedro? Olha, deixar aqui um grande abraço para todo mundo, dar os parabéns e do nosso técnico, a toda a diretoria da comissão técnica, né, da feminino, foi espetacular. Nós sentimos campeões também, chegar com o Corinthians é difícil, o Corinthians é tradicional, multicampeões, né, então nós já fizemos inédito, já estamos na Libertadores, chegamos na final, só tem que agradecer e dar os parabéns para o Corinthians. Depois de uma semana que haja coração, hein, Pedro? Depois daquela classificação, o que você pode falar? Como é que foi o Pedro essa semana? Nós estamos leve, solto, né? Ganhamos aí, passamos para as semifinais da Copa do Brasil, que era nosso objetivo. Tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, tá? Show! Obrigado, Pedro. Conosco aqui diretamente do vestiário do Cruzeiro na Arena Corinthians. O time que agora volta o foco para o Campeonato Mineiro terá já no sábado o Araguari, jogo na Arena Gregorão às 3h da tarde. Lembrando o Cruzeiro que conquistou, né, a vaga na Copa Libertadores da categoria feminina, que vai disputar no próximo ano, na próxima temporada. Agora é o Campeonato Estadual. Tá certo, Pedro? Eu volto aí com vocês do estúdio. Tá certo, Rubinho. Obrigado. Informações e também o Pedro Lourenço falando sobre este momento no futebol feminino do Cruzeiro. Semana que vem começa o Mineiro. Imagens no YouTube, direto da Neoquímica Arena, da celebração das jogadoras do Cruzeiro com a torcida celeste também. Natália Fiuza comentou o jogo e tá aqui no Bastidores. É que a gente pode falar sobre este título do Corinthians, o vice-campeonato das cabulosas. Nath, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde, viu? A você e a todos que nos acompanham. De volta aqui na programação esportiva deste domingo na Itatiaia para a gente seguir repercutindo o que foi a final do Brasileirão Feminino, que consagrou o Corinthians campeão mais uma vez, o 7º título, o 6º de maneira consecutiva e o Cruzeiro, né? As cabulosas ficam com esse vice-campeonato de maneira muito honrosa, a primeira final disputada. Cruzeiro que fez uma campanha belíssima ao longo de todo o campeonato, foi o melhor time da primeira fase e vendeu de maneira caríssima, viu, esse título para o Corinthians, ainda que as brabas do Timão fossem as favoritas para essa decisão. O Corinthians que venceu por 1-0 esse segundo jogo, o gol marcado pela Thaís Ferreira, logo aos 4 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro que
foi para uma estratégia mais defensiva no primeiro tempo, viu o Corinthians pressionar bastante, empilhar algumas oportunidades, depois o Cruzeiro equilibrou um pouquinho mais o jogo, mandou uma bola no travessão ainda na primeira etapa. No segundo tempo, sofreu o gol muito cedo, o técnico Jonas Urias fez mudanças, colocou a Vanessinha, colocou a Letícia Ferreira, o time melhorou, começou a finalizar mais, mas desperdiçou oportunidades que poderia ter levado o jogo pelo menos para a disputa dos pênaltis. Nos últimos segundos, no último lance da partida, a Letícia Ferreira teve uma grande oportunidade, mas acabou finalizando para fora. Ainda que o Cruzeiro não tenha sido campeão brasileiro, a gente tem que destacar esse projeto bem estabelecido, com muita boa vontade, com muito investimento desse time que é organizado dentro e fora do campo. Tenho certeza, viu, que o torcedor e a torcedora do Cruzeiro ainda terão muitas alegrias com esse time feminino, que vai disputar também agora a primeira Libertadores da sua história. Então, ainda que não tenha sido campeão, há muito o que se comemorar, viu, Pedro? Natália Fiuza, as cabulosas ficam com o vice-campeonato. Mas, ô, Nath, eu ouvi gente falando que o Corinthians ia golear o Cruzeiro nas finais, viu, Nath? Pois é, Pedro. O Hugo falava, né, do Cruzeiro ter vendido